Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo neste site de sucesso que é o LAC Concurso. Meu amigo, minha amiga, você é um dos campeões que nós estamos preparando por todo o território brasileiro. Pode acreditar nisso, você será um vencedor. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de Matemática e Raciocínio Lógico, e na aula de hoje nós vamos falar sobre porcentagem. É um assunto muito cobrado nos concursos públicos, um assunto de muita, digamos assim, muita expansão, porque existem vários testes, é muito explorado mesmo. E, galera, muito simples de ser resolvido. Basta algumas dicas, alguns detalhes, algumas observações. Se você estiver antenado nisso que nós vamos falar, você vai resolver com muita tranquilidade os exercícios envolvendo porcentagem. Então, vem comigo para darmos início à nossa aula aí, falando sobre porcentagem, galera. Então, nós temos aqui o seguinte. O que a gente vai ver nessa aula? Nós vamos dar o conceito do que é a porcentagem e vamos resolver exercícios envolvendo porcentagem, ok? Então vamos lá inicialmente falando o que é uma porcentagem. Galera, você que não assistiu a nossa aulinha de razão, eu recomendo você, antes de acompanhar o estudo da porcentagem, que você assista a nossa aula sobre razão e sobre proporção, porque elas são base na compreensão do que nós vamos falar aqui. Tranquilinho? Bom, porcentagem, galera. O que é porcentagem, professor? Porcentagem é uma razão. É uma razão na qual o denominador é 100. Nós chamamos isso de razão centesimal, ok? Por quê? Porque o denominador é 100. Até a origem do nome, né? Porcentagem, por 100, ok? Dividido por 100. Bom, como que nós fazemos a representação disso? Dessa forma, x é um número qualquer. X sobre 100, tá? Isso é uma porcentagem, estou dividindo por 100. A representação simbólica é através desse símbolozinho aqui, ó. Duas bolinhas com um pauzinho no meio, ok? Não pense besteira, tá? Isso aqui é o símbolo de porcentagem. X%. E é assim que nós fazemos a leitura. X%. Tranquilo? Onde x é chamado de taxa de porcentagem. Ou seja, esse valor que está aqui é atribuído a ele a nomenclatura de taxa de porcentagem. Tranquilo? Bom, dependendo da situação, a porcentagem ela pode aparecer de três formas. Ela pode aparecer na forma de porcentagem, tá? Pode aparecer na forma de porcentagem. Ela pode aparecer na forma fracionária e ela pode aparecer na forma decimal. Então, prezado aluno, você tem só que estar atento em qual das formas o exercício ou o teste está pedindo. Como que eu sei isso, professor? Verificando as alternativas. Vai ter exercícios de porcentagem que a resposta vai ser decimal, vai ter exercícios que a resposta vai ser fracionária e vai ter exercícios que você tem que representar na forma de porcentagem mesmo, na forma percentual. Então, fiquem atentos com relação a isso. Agora, é importante que você entenda as transformações. Olha só, eu tenho aqui como exemplo 52%. Isso aqui é uma taxa. Está representado na forma de porcentagem. Isso aqui pode ser representado também na forma de fração. Como que eu represento isso? 52 sobre 100. Então, eu tenho uma taxa de porcentagem representada na forma fracionária. Professor, e se eu quiser representar na forma decimal? Aí divide 52 por 100, 0,52. Então, olha aqui, ó, forma percentual, forma fracionária e forma decimal. 8%, mesma coisa, ó. 8 por 100, fração, e 0,08 decimal. Todos eles querem dizer a mesma coisa. É simplesmente formas diferentes de representar. E você tem que estar atento nesses detalhes, ok? Observe o seguinte, galera, que para transformar a fração de número decimal, basta dividir por 100. É simples. E a divisão por 100, ela é muito simples de ser feita, porque é só andar 2 casas da direita para a esquerda. Olha aqui, ó. Andar 2 casas para a esquerda, eu transformo para decimal. Beleza? Bom, como que eu calculo a porcentagem
em cima de alguma grandeza. É muito simples esse cálculo, galera. Olha só o exemplo aqui. Calcular 45% de 2.600 pessoas. Para nós fazermos o cálculo da taxa de porcentagem de um determinado valor, quanto que essa taxa representa, é muito simples. Basta multiplicar e dividir. É uma aplicação direta. Então, como eu quero encontrar 45% de 2.600, basta eu pegar 45, multiplicar por 2.600 e dividir por 100. É assim que eu encontro o valor que 45 representa de 2.600. Então, olha só, 45 vezes 2.600 dividido por 100, fazendo isso, multiplicando 1.170 pessoas. Pronto, está resolvido. Tá? Multiplica e divide. Ah, professor, o senhor dividiu, depois multiplicou. Tanto faz, a ordem aqui não importa. Aqui, como tem 2 zeros e eu tenho 100 aqui embaixo, facilita essa simplificação. Então, eu dividi aqui, ó, 0, 0, eu simplifiquei 0, 0, 0, 0. E aí sobrou 45 e 26. Só multiplicar. Pronto, 1.170 é o valor que representa de 45% de 2.600. Viram como é simples e direto? Um outro exemplo. Calcular 3% de 5.000. Mesma situação. É 3 vezes 5.000 dividido por 100. Pronto. 3 vezes 5.000 dividido por 100. Mais uma vez eu optei em simplificar o zero. Sempre que tiver 2 zeros, eu simplifico. Facilita. Então vai ficar 3 vezes 50. E 3 vezes 50, galera, é quanto? 150. Então 3% de 5.000 reais é 150 reais. Tranquilinho? Estão compreendendo aí o contexto? Bom, essa observação aqui é muito importante. 100% de um valor será sempre o próprio valor. Calcular 100% de 20 é 20, galera. Calcular 100% de 50 é 50. 100% de um valor é sempre esse valor. Não vai mudar. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos por um exemplo aqui, ó. O valor em reais do imposto territorial cobrado num condomínio fechado é calculado como 1% do quadrado da área do terreno em metros quadrados. Assim, um terreno de 800 metros quadrados pagará 1% de 800 ao quadrado, isto é, R$ 6.400. Desejando diminuir ao máximo esse valor, o proprietário resolveu desmembrar esse terreno em 2 lotes menores. Com isso, a redução do seu imposto foi de 20%, 30%, 40%, 50%, 60%. Galera, esse teste, esse exercício, ele requer assim, um certo cuidado na sua leitura. Ele fala que existe um imposto territorial, que é o que a gente chama de IPTU, tá? E esse imposto é de 1% do quadrado da área do terreno. Então eu tenho a área, eu pego o valor da área e elevo ao quadrado. O resultado que der, eu calculo 1% desse valor, é o valor do imposto. E aqui ele está dizendo que um terreno de 800 metros quadrados, cuja área é 800, o valor do imposto vai ser quanto? Pega 800, eleva ao quadrado, 800 vezes 800, e calcula 1% desse valor. Deu 6.400. Então, o valor do imposto é 6.400. Bom, o objetivo é diminuir esse valor. Aí o proprietário pensou assim, vou dividir em 2 lotes menores, de tal forma que eu pague o menor valor de imposto possível. E o menor valor de imposto vai ser quando eu tiver a menor área. Então, como eu tenho 800 metros quadrados, eu posso dividir ele em 2 terrenos de 400. Eu vou dividir em 2 terrenos de 400. Dividindo em 2 terrenos de 400, eu vou ter o menor valor, tá? Porque eu tenho que somar os 2 impostos. Eu tenho que somar eles. Então, vai ficar assim. Como o terreno era de 800, agora eu vou considerar que cada terreno tenha 400 metros quadrados. Dessa forma, o valor do imposto vai ser 1% de 400
elevado ao quadrado. Bom, 400 ao quadrado, galera, é 400 vezes 400. E 400 vezes 400, 4 vezes 4, 16. Eu vou encontrar 160 mil. Como que eu calculo 1% de 160 mil? É isso daqui vezes 1 dividido por 100. Ou seja, simplifica 2 zero com 2 zero, eu vou ter 1.600. 1% de 160 mil é 1.600. Como são 2 lotes, então o imposto vai ser de 2 vezes 1.600. O imposto vai ser de 3.200. Bom, galera, mas quanto que ele estava pagando antes? 6.400. Quanto que ele vai pagar agora? 3.200. 3.200 em relação a 6.400 é o quê? Não é a metade? Então, a redução foi de 50%. Resposta, letra D, 50%. Tranquilinho? Captaram aí? Beleza, né? Vamos por mais um exemplo. Olha só essa outra situação. Nas eleições do dia 1º de outubro passado, dos eleitores que compareceram às urnas em uma determinada cidade, 29% deles votaram para prefeito no candidato U. 36% votaram no candidato V. E 25% votaram no candidato W. E os 20 mil eleitores restantes votaram em branco ou anularam seus votos. Com base nesses dados, pode-se afirmar que o número de eleitores que votou no candidato V foi. Aí aqui eu tenho as alternativas de resposta. Bom, galera, como que vai ficar isso? Observem que o total de eleitores, o total é sempre representado por 100%. Não podemos esquecer isso. Quando a gente fala de total, nós estamos referindo a 100% de um determinado valor, ok? Então, quando eu falo em 100% dos eleitores, eu estou no total dos eleitores. O exercício me deu percentuais aqui. Ele disse que 29% votaram no candidato U, 36% no V e 25% no W. Então, eu tenho essas relações. Eu vou colocar aqui, ó. 29% votou no candidato U, 25%, 36% no candidato V e 25% no candidato W, ok? Eu tenho esses percentuais aí de eleitores. E restaram 20 mil eleitores. A pergunta é quantos votaram no candidato V? Então vamos lá. São 20 mil eleitores o total. 20 mil eleitores que votaram em branco ou nulo, ok? Os demais votaram nesses candidatos aqui. Galera, eu sei que o total de candidatos é 100%. Se eu somar esses valores, 29 mais 36 mais 25, vamos ver quanto que dá? 9, 6, 15. 15 com 5, 20. Ficou 0 e vão 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 3, 7. 7 mais 2, 9. Ou seja, 90% dos eleitores votaram em um dos 3 candidatos. Ou U, ou V, ou W. E 10% não votaram. Como ficaram 20 mil eleitores sem votar, qual é a conclusão que eu tiro? De 90% para 100%, está faltando quanto? Está faltando 10%. Então, 10% são os que votaram em branco ou nulo. Dessa forma, o total de eleitores, eu vou representar por X. Então, a minha regrinha fica assim. X é 100% dos eleitores, ok? Que é o total dos eleitores. 20 mil representa 10% desses eleitores, porque a gente viu que só faltou 10.
Multiplicando o cruzado aqui, eu vou chegar à conclusão que x é igual a 20.000 vezes 100 dividido por 10. Simplificando aqui o zero, x vai ser igual a 200.000 eleitores, ok? X é igual a 200.000. Então, quantos eleitores foram votar? 200.000 eleitores. Aí o exercício falou, e ele pergunta, quantos eleitores votaram no candidato V? Aí eu vou aqui, ó, candidato V, 36% votaram em V. Então, para descobrir quanto que isso representa de eleitores, é só calcular 36% de 200.000. Como que eu acho isso? 36 vezes 200 dividido por 100. Então, V vai ser igual a 36 vezes 200.000 dividido por 100. Olha aqui, 2 zerinho, 2 zerinho. Ficou 2.000 vezes 36. 2 vezes 36, 72. Então, 72.000 eleitores votaram no candidato V. Pronto, está respondido. Viram, galera, como é tranquilo a resolução? Assim, com muita calma, leia o exercício, tenta interpretar, entender, verifique a pergunta. A partir da pergunta, você vai fazer uma análise de quais são as informações que você precisa e quais são as informações que o exercício te dá. E a partir daí, você vai desencadear uma linha de raciocínio para resolver o teste. Tranquilo? Belezinha? Bom, então está aqui, está resolvido, 72.000 eleitores. Bom, nós já falamos o que nós precisávamos falar a respeito de porcentagem. A partir de agora, vamos resolver alguns exercícios envolvendo esse conhecimento. Alguns exercícios que já foram até cobrados em concursos. Outros não, mas são bem parecidos com os mais variados concursos das mais variadas bancas aí. Enfim, nós vamos fazer um teste procurando despertar em você o raciocínio necessário para desenvolver bem exercícios de porcentagem. Primeiro exercício. João comprou uma TV e resolveu pagar a prazo, pois não podia pagar à vista. Sabendo que o valor à vista é de R$ 1.500 e que o valor total a prazo é 15% maior que o valor à vista, quanto João vai pagar no total? Galera, veja bem, é muito importante a gente compreender no primeiro momento a pergunta. A pergunta quer dizer quanto João vai pagar no total, ou seja, ele quer saber o valor a prazo. Qual é o valor a prazo? Então a recomendação agora é o seguinte, como você já recebeu as orientações iniciais, peço para você dar uma pausa no vídeo, tenta fazer esse teste sozinho, na sequência você acompanha a solução que nós vamos dar. Belezinha, galera? Mas tenta fazer, tenta desenvolver uma linha de raciocínio aí. Então vamos lá. Nós sabemos que o preço à vista é de 1.500 e que o total a prazo é 15% maior do que o valor à vista. E a pergunta é quanto que ele vai pagar, já que ele resolveu comprar a prazo. Então é um exercício relativamente simples. Então vamos lá. Eu tenho que o valor à vista é de 1.500. Então está aqui, ó, 1.500, ok? Valor à vista. O exercício falou que o valor a prazo fica 15% maior que isso. Aí, então, eu tenho duas formas de fazer. Ou eu encontro 15% desse valor e somo mais os 1.500, ou eu faço uma regra de 3 da seguinte forma. X representa... 1.500, que é o valor à vista, representa 100% do valor da TV. X, que é o valor a prazo, é 15% maior que esse valor, porque ele falou que é 15% maior. Então, 15% maior de 100 é 115. Então, o valor a prazo vai ser 115%. Multiplicando cruzado, eu vou ter que x é igual
a 1.500 vezes 115, tudo isso dividido por 100. Para dividir por 100, nós simplificamos aqui o 0 com 0, então x vai ser igual a 15 vezes 115. Então vamos fazer essa conta aqui para ver quanto que dá. Olha só, 115 vezes 15. Olha só, 5 vezes 5, 25, vão 2, 5 vezes 1, 5 e 2, 7, 5 vezes 1, 5. 1 vezes 5, 5, 1 vezes 1, 1 vezes 1. Somando eu tenho 5, 7, 5, 12, vai 1, 5, 6, 7, 1. 1.725. Então, de acordo com as alternativas que nós tínhamos, a resposta é letra C, 1.725, que é a alternativa que nós tínhamos aqui, ó. 1.725. Resposta letra C. Tranquilo, fizemos direto, acabou, está resolvido o exercício. Ok? Acertou, galera? Acertou, parabéns. Se não acertou, também não é motivo para ficar triste, não. O ideal a pergunta é, você entendeu a resolução que eu fiz? Ah, entendi. É assim que eu tenho que pensar então. Pronto. Você está aprendendo o caminho das pedras, mas você tem que treinar, ok? Exercício 2. Olha só no 2 aqui, o que nós temos? A escolaridade dos jogadores de futebol nos grandes centros é maior do que se imagina, como mostra a pesquisa abaixo, realizada com jogadores profissionais dos 4 principais clubes de futebol do Rio de Janeiro. De acordo com esses dados, o percentual dos jogadores dos 4 clubes que concluíram o ensino médio é de aproximadamente, aí aqui eu tenho as alternativas de resposta, aqui está o quadro informando o total de jogadores que foram pesquisados e qual é o percentual referente qual é a quantidade referente a cada série, né, de estudo aí que eles possuem. Tranquilo? E a pergunta é o percentual dos jogadores que têm o ensino médio, que concluíram o ensino médio. Concluíram, tá? Porque eu tenho aqui ensino fundamental incompleto, não concluíram. Fundamental completo, médio incompleto, médio completo e superior incompleto, ok? Bom, então vamos lá para a resolução desse teste aqui. Galera, dá uma pausa, tenta fazer, na sequência acompanha a solução que nós vamos dar aqui. Bom, vamos lá. Quero chamar sua atenção para a pergunta. Olha só. De acordo com esses dados, o percentual de jogadores que concluíram o ensino médio. Galera, esse teste muita gente errou. Por que errou? Por uma simples falta de atenção. Veja bem o que está escrito. Concluíram o ensino médio. Aí eu olho para o quadro informativo, eu tenho a seguinte situação. Ensino médio completo, 54, beleza. O aluno pegou 54 e encontrou quanto que isso representa em termos percentuais de 112. E encontrou a alternativa aqui e achou que estava certo. Errado. Galera, pergunto para vocês, quem concluiu o ensino médio? É só quem tem o médio completo ou quem tem o superior incompleto? Galera, quem tem superior incompleto é porque concluiu o ensino médio. Então eu não posso deixar de observar que eu tenho 14 aqui. Esse foi o grande erro nessa questão. O aluno considerou só os 54 e esqueceu do 14. Quando na verdade não é 54, é 54 mais 14, porque quem tem superior incompleto é porque tem o ensino médio completo. Captaram aí? E a pergunta é, ensino médio, concluíram. Dessa forma, olha só, como que vai ficar? São 112 jogadores,
nós temos que concluiu o ensino médio, nós temos 54. Superior completo, nós temos 14. Total, 68. Quantos jogadores foram pesquisados? 112 jogadores. Então, para encontrar quanto que isso representa de 112, regrinha de 3, simples e direta. Ó. 112 está para 100%, 68 está para x. Multiplica-se cruzado, nós temos que x é igual a 68 vezes 100 dividido por 112. 68 vezes 100 vai dar 6.800. E 6.800 dividido por 112, vamos fazer a continha aqui, ó. Fazer bem aqui no alto, ó. 6.800 dividido por 112. 680 vai dar 6. 6 vezes 112, 672. Subtraindo aqui dá 8. 9 tira 7, 2. Aliás, 7 tira 7, 0. E 6. Aqui vai dar 8. Abaixo o 0, 80. 80 não dá para dividir, 0 no quociente. Então eu tenho 60. Para continuar a conta, eu coloco vírgula e acrescento o 0. Bom, ficou 800 dividido por 112. Isso aqui vai dar 7. 7 vezes 112 vai dar 784. Subtraindo dá 16. Então eu tenho 60,7. Como é um valor aproximado, já é o suficiente para encontrar a alternativa de resposta. Então olhem para cá. Eu tenho como alternativa aqui 14, 48, 54, 60 e 68. Como eu encontrei 60,7, está mais próximo de 60%. Resposta letra D. Pronto, está resolvido o teste. Tranquilinho? Viram aí? Então, qual é a sacada desse teste? A sacada é que você tem que observar que ele pede para você ensino médio completo e aí você tem que somar obrigatoriamente quem tem o médio e quem tem o superior completo. Essa é a grande sacada desse exercício. Foi aí que pegou muita gente. Aí você fala, professor, isso é pegadinha. Não é pegadinha. Galera, as bancas são muito sérias. Elas não promovem pegadinha. As bancas, o que elas trabalham de forma que você tem que interpretar o exercício. Então, eu costumo dizer que não tem pegadinha, tem questão mal interpretada. Então, se você não souber interpretar, você acaba incorrendo em erros e erros fatais. Tranquilo? Vamos para mais um teste aí. Uma pesquisa sobre orçamentos familiares, realizada recentemente pelo IBGE, mostra alguns itens de despesa na distribuição de gastos de dois grupos de famílias com rendas mensais bem diferentes. Olha só, renda até R$400, isso aqui é o percentual de despesa que cada um tem. Com renda maior ou igual a 6.000, o percentual de despesa é este, ok? Bom, continuando o exercício. Considere duas famílias, uma com renda de 400 e a outra com renda de 6.000, respectivamente, cujas despesas variam de acordo com os valores das faixas apresentadas naquela tabela. Nesse caso, os valores em reais gastos com alimentação pela família de maior renda em relação aos da família de menor renda são aproximadamente, e aí eu tenho aqui as alternativas de resposta com relação a esse gasto. Detalhe, ele foi específico, gastos com alimentação. E no quadro, ele nos mostra outros gastos, tá? Eu tenho habitação, alimentação, transporte, saúde, educação e outros. Ele quer saber alimentação. Então, alimentação, renda até 400, 33, renda maior ou igual a 6.000, 9%. Ok? Bom, e agora ele pede para comparar o gasto da família que recebe 6.000 em relação a que ganha R$400.
Bom, galera, é um exercício relativamente simples. Só que para resolvê-lo eu vou ter que fazer 2 cálculos. Eu tenho que saber qual é o percentual de impacto na família de 400 e qual é na família de 6.000. Quanto que representa esse percentual e comparar, ok? Então vamos lá para resolver esse exercício. Eu tenho aqui a tabela que retrata o gasto com alimentação. Então eu vou destacar. Está aqui, ó, alimentação 33% para 400 e 9% para 6.000. Então vamos lá. Na renda de 400, nós temos o seguinte. Ele gasta 33% em alimentação. Como que eu vou descobrir quanto que isso representa? Então, a alimentação desse cara vai ser 33% de... Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está se preparando, que está estudando para o concurso da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul 2018. Nós aqui da Lá Concursos, nós preparamos um curso super competitivo, super atualizado, ponto a ponto do edital, por apenas 10 parcelas de R$30. Papo reto com vocês, se você assistir às nossas videoaulas, cumprir as nossas orientações pedagógicas, pode ter certeza absoluta que você vai ficar muito competitivo no dia da prova, pode ter certeza disso, tá? Meus amigos, minhas amigas, nós aqui da Lá Concursos, nós nos diferenciamos, sabe por quê? Porque é a única escola online no Brasil que tem realmente um projeto pedagógico. Nós temos aqui o projeto pedagógico do Personal Coach. Personal significa pessoal, coach significa treinador, meta de estudos diários. Se você conseguir cumprir as suas metas de estudos, pode ter certeza, mas certeza absoluta, que lá no dia da prova você vai estar muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Apenas 10 parcelas aí de R$30 este curso completaço, atualizado, ponto a ponto, PM Mato Grosso do Sul 2018. Forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.